Sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Paz e bem, meu irmão e minha irmã, o nosso retiro quaresmal está acontecendo, as nossas orações e reflexões cada vez mais tocando o nosso coração, cada vez mais nos aproximando da palavra de Deus e do mistério pascal de Cristo. Este é o tempo quaresmal, tempo de graça, tempo de reflexão, tempo de vivência, de preparação para que uma ressurreição real e concreta possa acontecer também na nossa vida e na nossa história. Meu irmão e minha irmã, vamos iniciar este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, venha em nosso auxílio, socorra-nos sem demora, para que nós possamos viver com coerência os propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Bem-vindos para mais um momento de oração e de intimidade com Deus. Dentro desta oportunidade de oração, é hora de nos abastecermos da palavra de Deus. E o evangelho de hoje é do livro de São João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. João 8, do 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nos evangelhos desta quinta semana da Quaresma, preparando-nos para a Semana Santa, nós encontramos relatos que atestam ainda mais que quando nós, seres humanos, nos fechamos à ação de Deus, ficamos com certeza insensíveis aos sinais que Deus tem manifestado na nossa vida e na nossa história.
Jesus, ele vem trazer uma boa nova para aquele povo, dizer que se nós confiamos, se nós guardamos a palavra de Deus, nós não iríamos mais padecer, morrer, sofrer, sentir a dor da morte, e nisso consiste o céu, nisso consiste a vida eterna. Olha que boa notícia! Mas aquele povo, aquelas autoridades, elas não viram desta maneira a palavra de Jesus. Tentaram distorcer o significado, querendo dizer que Jesus ele estava completamente equivocado no que dizia. Quantas vezes nós atualizamos esta dificuldade de entendimento para os nossos dias, para a nossa história, e também ficamos insensíveis frente às mensagens e aos sinais de Deus em nossa vida. Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude para que possamos ouvir a Sua palavra, guardar a Sua palavra e manifestá-la aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, buscar a sensibilidade para ouvir e entender os sinais de Deus é dever de cada um de nós, pessoas que desejam nutrir a experiência da fé. A fé precisa ser nutrida, ou seja, alimentada por nós. Se nós não alimentamos a nossa fé, ela se enfraquece. Quantas vezes sofremos, quantas vezes duvidamos, quantas vezes blasfemamos, porque falta alimentar a nossa fé. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, dai-nos a graça de alimentar a nossa fé, Pai, para que nós nos tornamos sensíveis aos Teus sinais e que nós não fiquemos fechados a tudo, Senhor, o que Tu tens manifestado na nossa vida, na nossa história, na nossa realidade. Às vezes, meu irmão, às vezes, minha irmã, quantas vezes a gente sabe tudo o que precisamos pedir a Deus, reclamar, mas será que temos agradecido? Pense naquilo que você precisa agradecer a Deus. Talvez algo que aconteceu neste mesmo dia, nessa semana, por mais simples que seja. Nós precisamos dizer: Jesus, obrigado. Estou sensível, Senhor. Estou aberto aos Teus sinais. Que a Tua palavra edifique a nossa vida e a nossa história. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a providência de Deus nos ajude a sermos cada vez mais homens e mulheres que confiam na ação cuidadora de nosso Pai. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tem provido, provê e proverá. Providência de Deus, tende piedade de nós. Que Deus nos dê a paz, que Deus nos conduza hoje e sempre. Obrigado por você estar conosco, compartilhando, curtindo, comentando os nossos vídeos. E não pare, se inscreva no nosso canal e anuncie para que mais pessoas conheçam a obra evangelizadora da Paróquia São Benedito aqui da nossa amada cidade de Jaci. Que Deus te dê a paz e todo o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã em mais um momento de oração. Paz e bem. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou,